As pessoas têm medo de mudança. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Quem falou isso foi Chico Buarque de Holanda. E serve de provocação para que você tenha uma atitude e faça escolhas corajosas para enfrentar os mais terríveis dos teus medos. Apenas pela força do pensamento, nada mudará. Fica comigo nesse vídeo e eu vou te falar sobre algumas coisas que você pode fazer para enfrentar os teus medos. Olá, eu sou Rui de Oliveira, especialista em psicologia clínica, e aqui vou te falar um pouco sobre como podemos conviver com medo e ansiedade. Lembrando que essas emoções são imprescindíveis e vão nos acompanhar para todo sempre. Mas quando elas ultrapassam um determinado limite, as nossas vidas ficam inviabilizadas, ou no mínimo, vivemos infelizes na maior parte do tempo. Nesta hora, nós temos que ficar atentos, pois justamente quando estamos frágeis, confusos e carentes, é que vem alguém querendo vender uma solução simples, fácil e rápida. Tome cuidado com essas receitas prontas, com soluções quase que instantâneas. Vou te falar de pelo menos 3 grandes milagres que estão por aí. O primeiro deles é a autoajuda. Aqui, basicamente, você terá que direcionar os seus pensamentos somente para aquelas situações que são positivas e deverá se manter motivado o tempo todo. Mas, infelizmente, isso não vai mudar a tua realidade. No máximo, vai te ajudar por uns minutos, por algumas horas ou até mesmo por alguns dias. Depois, tudo voltará a ser como era, porque a sensação de prazer e alívio foi apenas momentânea. O que eu acho mais terrível com essas ações motivacionais é que se algo der errado, vão falar que a culpa foi sua, porque você não pensou positivamente. O segundo milagre são as tais regras de comportamento. São esquemas e tarefas diárias, construções de metas e aplicações de técnicas disso e daquilo que prometem resolver tudo. Porém, são soluções pontuais para problemas pontuais. Basta compreender que não somos máquinas, que não ficamos presos a um quadradinho cercado de regras e controles de comportamento. Você não pode programar e reprogramar a complexa mente humana. Aqui nessa receita comportamental, você não precisa entender nada. Basta criar rotinas e não sair dos trilhos, porque serão eles, os trilhos, que vão te conduzir, e não as tuas escolhas. E o terceiro milagre, a terceira promessa, na minha opinião, é a mais grave de todas as soluções. São os medicamentos. E antes de mais nada, quero dizer que eu sou um defensor da ciência, sobretudo nesses tempos onde que alguns aloprados negam conhecimento científico, acreditam que a Terra é plana. Por isso eu considero que a ciência é importantíssima. E eu acho que os remédios são fundamentais, tenho certeza disso. Mas quando o assunto está relacionado às emoções, tudo muda. As muletas químicas, como chamamos os remédios, devem ser o último recurso. Infelizmente, é justamente o contrário àquilo que tem acontecido. Recorrer a medicamentos tem sido a primeira opção para o enfrentamento de problemas emocionais. Quem escolhe esse caminho, cedo ou tarde, enfrenta consequências devastadoras. Entre as diversas reações, temos a dependência, a necessidade de aumentar a dosagem ou de trocar de remédio por outros mais fortes. Quem recorre aos remédios como a primeira e única solução, deverá estar disposto a perder a sua própria identidade. Cuide para não entrar nesse caminho. E se entrar, tenha força para sair. Um remédio não muda a realidade à sua volta, mas ele vai te deixar quase que anestesiado. Você não será mais o mesmo. Basta entender que o remédio vem de remediar, ou seja, você apenas estará remediando o seu problema. Para enfrentar os medos que te assombram, você precisa fazer escolhas que promovam mudanças concretas na tua vida. A ação de um medicamento pode te oferecer imediatamente um estado de bem-estar. Em alguns dias ou até mesmo em alguns minutos, você já sentirá os
bons efeitos da química no seu organismo, com repercussões positivas no seu comportamento e nas suas atitudes. Mas se você não mudar a forma como está vivendo, ou se não compreender o que sente, a sua dependência pelo remédio tende a aumentar e nada mudará. Já a força de uma atitude, por outro lado, é capaz de mover uma montanha. E serão elas, as tuas escolhas, que mudarão a realidade à sua volta e dentro de você. Então, para qualquer situação de medo ou de ansiedade, o primeiro e fundamental passo está na sua capacidade de conhecer a si próprio e a promover mudanças. Quanto mais você souber de onde veio, aonde está e para onde deseja ir, maiores serão as chances de ser bem-sucedido. Sem isso, nós perdemos o controle das nossas vidas e ficamos à deriva num oceano desconhecido, vulneráveis a qualquer vento ou tempestade. Não somos pessoas fragmentadas, somos um corpo e consciência unificados. E o medo faz parte dessa nossa existência, e é imprescindível conhecer ele em profundidade e na sua origem e no seu funcionamento. Muitas vezes nos perdemos e deixamos ele controlar a situação, mas você pode assumir o controle se ver a coisa de uma outra forma. Imagine, por exemplo, se você está agora em uma floresta, perdido e com medo, e sem saber que direção seguir. À sua volta existe muito mato e todo tipo de bicho, e o seu campo de visão, em meio àquelas árvores enormes, não passa de 15 a 20 metros. O que você pode fazer então, se não conhece esse terreno? Nesse caso, em primeiro lugar, mantenha-se calmo e avalie racionalmente a situação. Se você não consegue ver nada à sua frente, suba em uma dessas grandes árvores e amplie o seu campo de possibilidades. Trace uma rota e vá aos poucos buscando uma saída. Formule questões racionais ao invés de ter respostas instantâneas motivadas pela emoção. Assim, você começará a construir alternativas para conviver com o teu medo. Ao fazer isso, estará aprendendo novos caminhos baseados no conhecimento e na razão. Amplie o seu potencial criando alternativas e tendo atitudes. E reduza os efeitos do medo, pois ele se alimenta de sua fragilidade emocional. Podemos superar nossas limitações e diferenciar o real do imaginário, focando nossa atenção naquilo que é verdadeiro. Simule uma situação ameaçadora e crie estratégias para poder lidar com ela. Construa atitudes diferentes e saiba se adaptar às circunstâncias onde você geralmente perderia o controle. Junte as peças do quebra-cabeça para entender o cenário e se tornar mais confiante, deixando o medo menos intimidador e menos misterioso. Trate de conhecê-lo, porque quando uma ameaça cruzar no teu caminho, você já estará preparado. Aceite que você tem medo. Evitar, negar ou fugir são atitudes muito comuns. Não faça isso. Tenha ele como seu aliado e amigo. Dedique tempo para se aproximar e permitir que o medo faça parte da tua vida. Ninguém sobrevive sem ele, nem os animais, nem os humanos. Aceitar o medo é o primeiro passo para poder superá-lo. Quem tem medo de dirigir, por exemplo, procura criar argumentos e se cerca de justificativas. Vive dizendo que não gosta do trânsito e dos congestionamentos, ou que nunca encontra uma vaga para estacionar. Tem ainda quem prefere andar de Uber ou de táxi porque diz que é mais prático, mais viável. Outros falam que ter um carro dá muito prejuízo com o combustível e a manutenção. Por isso não dirigem. Esses e vários outros argumentos são verdadeiros e têm fundamento, têm o seu fundamento. Mas cuidado para não se esconder atrás deles, somente porque você não aceita e não reconhece um determinado medo, neste caso, o de dirigir. Muitas vezes a gente cria justificativas em torno de certas situações, tentando contornar aquilo que nós não queremos enfrentar. E perdemos, assim, a oportunidade de fazer coisas que nos trazem benefício ou coisas que nos fazem bem.
Então, antes de evitar as coisas por medo ou antes de criar desculpas e justificativas, olhe à sua volta aquilo que é real e aquilo que pode ser imaginário ou exagero da sua parte. Visualize na sua história momentos em que o medo esteve presente e não te causou dano algum. Na nossa infância, era frequente a gente ficar em situações de perigo. Só que o medo não dominava a situação. Ao contrário, ele era subjugado. Na sua ingenuidade, a criança sempre está no controle da situação em suas brincadeiras. Uma criança acredita ter superpoderes para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Ela é imbatível nas suas brincadeiras. Mas na medida que crescemos, vamos perdendo a ingenuidade e a nossa inocência. E os medos vão sendo construídos ao longo dos anos. Vão nos impedindo de buscar soluções criativas e muitas vezes óbvias. Visualize uma situação hipotética onde o medo está no controle e onde ele é mais forte do que você. Então, nesse cenário criado por você, imagine que você tem os seus próprios superpoderes para poder enfrentar esse medo. Considerando que se trata de uma simulação, certifique-se de que tudo está sob o seu controle, inclusive a solução. Abuse de sua criatividade para construir alternativas diante do medo e imagine saídas e soluções. O seu cérebro estará se adaptando e ativando novos circuitos neuronais. Repita isso várias vezes. Imagine problemas e focalize alternativas que te levem a resultados desejados. Treine cenários diferentes na sua própria mente e, sem evitar ou fugir dos medos, encontre respostas criativas e eficientes. Faça isso até que se torne uma rotina. Vá de encontro ao medo. Não fuja ou espere que ele venha até você. Desperdiçamos muito tempo tentando construir muralhas para nos proteger. Mas, na verdade, deveríamos nos expor e correr mais riscos, porque isso é viver. Quando escolhemos fugir ou evitar o medo, deixamos ele mais forte. E se ele se aproximar com muita força, vai te controlar e te prenderá num abraço fatal. Crie confiança para ser capaz de lidar com os medos. Escolha aqueles mais fracos e olhe-os de frente. Não espere, vá até eles. Quanto mais você se expor ao medo, mais banal e frágil ele ficará. Cada vez que você o enfrenta, mais ele perde a sua força e o seu valor. Às vezes, uma pequena atitude faz uma grande diferença. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, experimente pegar o seu celular e posicione ele na sua frente. E comece então a gravar a si próprio. Isso é uma simples atitude, uma pequena exposição e já vai te ajudar muito. Porque você vai estar se experimentando diante do medo com uma situação completamente controlada. Vou te contar uma história para poder entender o que eu estou falando. Na época da faculdade, quando eu estava lá pelo 6º semestre, eu comecei a assistir às apresentações do temido TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Logo depois, no semestre seguinte, eu notei que os meus colegas do último ano tinham muito medo de apresentar a sua pesquisa para os professores. Então eu comecei a ajudar. Levei uma câmera de vídeo e comecei a reunir grupos de até 4 pessoas dentro de uma sala de aula. Lá, cada um gravava a sua apresentação de TCC diante da câmera. Estávamos em poucas pessoas, não tinha uma banca para nos avaliar, e se algo saísse errado, estaria tudo bem. Mesmo assim, sendo em ambiente controlado, o pessoal ficava com muito medo e ansiedade. Medo de gravar na frente dos outros. Medo de gravar na frente daquela câmera. E ansiedade de que o dia da apresentação estava chegando. Depois da sessão de tortura diante da câmera, cada um ficava com o arquivo do seu vídeo e em casa fazia sua autoavaliação. O legal dessa experiência foi descobrir que aquele medo não era tão assustador assim. E a apresentação do trabalho de conclusão de curso também não era tão assustadora. Mas o que assustava mesmo era o medo de ser julgado.
O medo de ser avaliado diante das pessoas é que criava pânico, que apavorava as pessoas. Eu sempre falava naquela época para todo mundo, quando a gente fazia aqueles treinamentos: existe luz depois do TCC. E as pessoas podem tentar enfrentar os seus medos de forma criativa. E quanto mais criatividade você colocar nas estratégias com que enfrentam os medos, maior possibilidade será de sucesso. O problema é que você não pode desistir diante dele, não pode abrir mão de enfrentá-lo. Faça isso dia a dia, a cada momento e a cada oportunidade. Não deixe de ser feliz por conta disso. Temos que aprender com medo e conviver com ele. Nos ensinaram que ter medo não é bom, que é um ato de covardia e fraqueza. Ninguém gosta de ficar paralisado por medo, mas muitas vezes isso é inevitável. Quem não se movimenta não vive, não tem desejos e não cria boas expectativas. Todo o processo de aprendizagem exige esforço e muita repetição. Então, prefira levar a vida enfrentando os medos, porque sem eles você não terá vida e provavelmente nunca irá fazer nada de extraordinário. Aceite o fato que você terá que enfrentar o medo inúmeras vezes. Se você fizer isso, não será surpreendido por ele. Passe a ter medo de forma consciente e inteligente. Aprenda com cada momento e valorize a jornada. E repita o caminho várias vezes, até conseguir fazê-lo com absoluta segurança. Nascemos, vivemos e morreremos. E se tudo correr bem, vamos chegar aos 100 anos de idade. Não espere o acaso do destino. Então não perca o seu tempo evitando a vida com medo do desconhecido. Quanto mais você aprender com ele, menos tempo perderá tentando controlar uma determinada situação. Não espere pelo momento ideal. Vá em frente, pois querer o momento perfeito poderá inibir a sua criatividade e os teus desejos pela vida. O tempo não para. Muitas emoções positivas vêm junto com os riscos, mas se algo der errado, tente novamente ou mude a direção. A coragem é construída dessa forma, através de tentativas e erros. O medo faz parte da vida. Então fale, arrisque e não se movimente pelo medo. Prefira se movimentar apesar do medo. Corra mais riscos, explore novos lugares e novas emoções. Dessa forma, suas conquistas serão ainda mais gratificantes. Mas se não obter sucesso na primeira tentativa, aprenda com ela e faça um caminho diferente na próxima vez. Valorize as tuas vitórias e sinta medo. Não há nada de errado nisso. O problema está em deixar que ele tome conta da gente. Minimize os seus efeitos reduzindo e enfraquecendo o medo. Sempre que conseguir, você deve rir dele. E depois lembre dos detalhes daquele momento. Observe cada ocorrência em torno daquela situação. Qual foi a sua atitude e aprenda com ela. Vá ao campo de batalha e enfrente os seus medos e comece pelas situações e pelos medos mais fáceis. Assim você vai ter maior segurança para poder enfrentá-lo. E a cada vitória, comemore e transforme uma pequena conquista em um grande feito. Porque nós temos o hábito de não nos valorizar. Acreditamos que as nossas vitórias são insignificantes. Mas é justamente através das pequenas vitórias que aprendemos a construir o caminho das grandes conquistas. Comemore cada passo sobre essa terra árida onde o medo semeia a desesperança. Sinta alegria a cada triunfo, por mais simples que ele possa vir a ser. Isso te colocará na direção de novas vitórias. E crie hábitos onde seja possível conviver com medo sem ter que ter prejuízo na sua vida. Não pare a sua jornada rumo à segurança emocional que você tanto precisa. Construa momentos de prazer, mantendo à sua volta pessoas positivas que vibram uma energia boa e te impulsionam para frente. Eu poderia falar muito mais sobre como enfrentar o medo, mas vamos ter outras oportunidades,
Por isso, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, pois vou sempre compartilhar com você algumas das melhores formas de lidar com medo e ter uma vida extraordinária. Neste vídeo, eu falei que o medo pode ultrapassar os nossos limites e que para enfrentá-lo não podemos nos deixar levar por fórmulas mágicas, nem tampouco complicar aquilo que é muito simples. O medo faz parte da nossa existência e precisamos aceitá-lo. Além disso, é necessário ir ao seu encontro, conhecendo a sua história e correndo riscos e aprendendo com ele. Também te falei a valorizar as tuas vitórias e a criar novos hábitos. Coloque em prática essas dicas sem perder de vista o que é mais fundamental: conhecer a si próprio. Reveja a sua história e aprenda com ela. E se precisar, dê um novo significado ao que te aconteceu ao longo da tua vida. Conheça a sua realidade, entenda quem você é, aonde está e como você está. E o mais importante, faça novas escolhas, abrindo mão de outras que já não têm mais sentido. Assuma o controle e construa o seu projeto de ser sem medo. No próximo vídeo, a gente se encontra. E muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. Fique bem e conte comigo.